Olá, meus queridos, vamos dar início então a mais um culto neste final de semana. Vamos estar ouvindo a palavra de Deus, vamos estar buscando a presença de Deus, cultuando ao nosso Deus. E neste momento, antes de fazermos a nossa leitura, vamos estar fechando os nossos olhos e vamos estar orando a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por mais este dia, por mais esta semana que Tu tens nos concedido. Obrigado, Senhor, por podermos estar na Tua casa, na Tua presença, podermos estar reunidos em Teu nome e juntos podermos estar Te adorando, estar, Senhor, ouvindo da Tua palavra, estar buscando, Senhor, o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, buscar, Senhor, nos fortalecer diante das circunstâncias adversas, mas também Te cultuar e rendermos e prestarmos o nosso culto de louvor e de adoração a Ti. Muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade. Obrigado por cada vida, por cada família. Nós assim oramos, entregamos tudo nas Tuas mãos e temos a plena certeza, Pai, que Tu irás falar conosco, que Tu irás ministrar conosco o Teu querer, a Tua vontade, os Teus propósitos e que, Senhor, o Espírito Santo possa estar abrindo o nosso coração, a nossa mente, para podermos receber esta boa semente e que esta semente a qual vamos lançar possa encontrar terra boa e fértil para assim germinar, crescer e frutificar nas nossas vidas. Assim nós oramos, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, ó Pai, e em o nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. O texto que nós vamos estar compartilhando hoje encontramos no livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, a partir do verso 16. Nós vamos estar lendo, é um texto um pouco mais extenso, mas vamos estar lendo esse texto e compartilhando um pouco sobre esta palavra, sobre isso que a palavra de Deus nos relata aqui neste texto baseado na vida do apóstolo Paulo, nas suas viagens e também quando ele passou por Atenas. O texto nos diz em Atos capítulo 17, a partir do verso 16: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Este, pois, que adorais sem conhecer, é precisamente aquele que eu vos anuncio. Amém. Até aqui. Este que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo aqui, na sua segunda viagem missionária, estava então de passagem pelas cidades onde evangelizava, onde pregava a palavra, onde falava a respeito de Cristo, a respeito do Evangelho, o plano de salvação para todo aquele que nele crê, e falava também a respeito de ressurreição, ensinava, enfim, aquilo que tinha recebido do Senhor. E aqui então, eles já tinham passado por várias cidades, passaram por Filipos, depois foram para Tessalônica, foram para Bereia, e agora então de Bereia vieram a Atenas, e aqui em Atenas Paulo fica esperando Silas e Timóteo.
E aí é o texto que nós lemos no capítulo 17, no versículo 16, que diz: enquanto Paulo os esperava em Atenas, sucedeu isso que nós lemos aqui. Ele estava então em Atenas esperando Silas e Timóteo, e andando pela cidade ele pôde ver uma idolatria dominante. Ele pôde ver naquela cidade uma cidade bastante idólatra. Ele pôde ver naquela cidade pessoas, como ele diz mesmo depois, quando ele é levado ao Areópago, ele diz que ele vê ali pessoas acentuadamente religiosas, pessoas que buscavam uma religiosidade, buscavam preencher um vazio que tinham no seu coração, mas na verdade não sabiam com o que poderiam preencher este vazio. E assim então, eles se tornaram uma cidade demasiadamente idólatra. Algumas pessoas, historiadores e pessoas que estudaram Atenas e estudam a respeito dessa história, nos relatam que havia um ditado lá em Atenas que dizia que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Tamanha a idolatria que tinha naquele lugar. E aqui então Paulo começa a conversar e a falar a respeito de Cristo com alguns filósofos, diz aqui os epicureus e os estoicos, né? E começaram a falar com Paulo, está ali no versículo 18, do capítulo 17, começaram a falar com Paulo, começaram a trocar ideias com Paulo, e Paulo tentando então ir falando a respeito do Evangelho, a respeito de Cristo. Para eles era tudo uma novidade, para o povo de Atenas ouvir falar de Cristo, ouvir falar de salvação, de ressurreição, de vida eterna, era algo que do jeito como Paulo falava, a verdade da forma como Paulo a anunciava, para eles era algo que eles não conseguiam compreender. Tanto é que eu imagino a cena, eu imagino o lugar onde as notícias se espalhavam com rapidez, e eles, então, uns falando para os outros, comentando a respeito desse homem que tinha chegado ali, ensinando uma nova doutrina, como eles mesmos dizem, né? Quem é este tagarela? Quem é este falador? Quem é este que nos anuncia estas coisas, que nos traz estas novidades das quais nós desconhecemos, que nós ainda não ouvimos falar, que nós ainda não sabemos do que se trata? Então eles levaram Paulo ao Areópago, lugar aonde se reuniam os estudiosos, lugar aonde se reuniam o conselho de Atenas, aonde se reuniam então as pessoas para tomarem decisões importantes, se reuniam para ouvir, né? Então, o que Paulo tinha a dizer? E Paulo, quando chega no Areópago, ele então se depara com um altar descrito, né, com uma placa descrita ao Deus desconhecido. Uma placa que estava ali diante daquele altar, onde eles podiam ler, né, um título: ao Deus desconhecido, agnosto Deo, um Deus desconhecido. E para entendermos um pouco a história deste altar, para entendermos um pouco a história deste Deus desconhecido, nós precisamos pesquisar a respeito da história de Atenas e da história deste altar. Eu lendo um livro chamado Fator Melquisedeque, nesse livro ele conta, ele relata a origem deste altar. Ele relata como este altar foi e como esse altar surgiu no Areópago, um lugar onde então se reuniam praticamente vários deuses, várias entidades religiosas, onde o povo então as idolatrava, rendia e prestava o seu culto, né, de adoração diante daquilo que eles entendiam e recebiam e tinham como os seus deuses. E no meio desses deuses todos, no meio de toda essa situação,
está ali então um altar ao Deus desconhecido, que Paulo então olha para aquele altar e usa esse gancho para anunciar o verdadeiro Deus, que até então para eles era um Deus desconhecido. Mas vejamos, esse altar ao Deus desconhecido surgiu, conforme nos descreve o autor deste livro, o Fator Melquisedeque, há uns 600 anos antes. Em Atenas havia por coincidência, né, uma pandemia. Havia uma mortandade de pessoas sem limites. Pessoas adoeciam e morriam, assim de uma forma sobrenatural, aonde ninguém sabia o que precisava ser feito. Ninguém sabia o que fazer diante dessa situação. Então, eles se reuniram no Areópago, isso já existia, né? Se reuniam os estudiosos, os anciãos, né? E o que fazer? O que nós vamos fazer? Um deles conhecia um homem, um cretense chamado Epimênides. E ele mandou chamar este homem, esse sábio, para eles então seria aquele que teria a solução para a pandemia, a solução para o problema. E eles mandam chamar esse homem chamado Epimênides, e quando ele chega em Atenas, ele vê toda aquela situação, ele vê aquela doença se espalhando, as pessoas morrendo, e ele diz para os anciãos do povo: vocês me separem algumas ovelhas de várias cores, deixam essas ovelhas presas no curral, sem comida, sem água, e no amanhecer, bem cedo de manhã, vamos soltar estas ovelhas, e nós vamos pegar pessoas aqui que vão seguir, cada uma vai seguir esta ovelha, e quando essas ovelhas, então, aquelas que saírem do curral com fome, forem comer, e aquelas que comerem, vamos deixar pastar, vamos deixar comer, vamos deixar que sigam a sua vida de ovelha. Mas aquelas ovelhas que saírem do curral com fome e com sede, e não forem comer, mas forem se deitar e continuar dormindo, ou enfim, se deitar sem comer, ali aonde esta ovelha se deitar, sigam essas ovelhas, e aonde essas ovelhas se deitarem, aquelas que se deitarem sem comer, vocês ali edifiquem um altar e sacrifiquem esta ovelha sobre esse altar, e esta mortandade, esta doença será então, sairá do meio do povo de Atenas. E assim eles fizeram, e deu certo. Este grande estudioso, filósofo, sábio, chamado Epimênides, quando ele chega, então ele dá essa diretriz, ele dá esse norte, creio eu, sob a direção de Deus, e assim acontece. Várias daquelas ovelhas, então, se deitam, e não comem e não bebem, simplesmente se deitam. E aí ali eles levantam esse altar, sacrificam essas ovelhas e de fato cessa a pandemia, cessa a mortandade daquele povo. Aí eles perguntam para este homem chamado Epimênides: o que faremos? Agora, que nome vamos colocar, vamos dar para este Deus que resolveu o nosso problema? Que nome vamos dar para este Deus que cessou com a nossa praga? E Epimênides, para não magoar nenhum Deus, ele disse: coloquem uma placa ao Deus desconhecido. Porque nem ele sabia que Deus era esse Deus que tinha livrado o povo de Atenas daquela mortandade, daquela pandemia, daquela doença. E assim então surgiu o altar ao Deus desconhecido. Muito tempo depois, lembrando que ele não estava no Areópago, ele estava no campo. Esse altar estava no campo aonde a ovelha deitou, aonde as ovelhas deitaram e sem comer. E lá elas foram mortas, lá os altares foram construídos, e um desses altares estava à beira do caminho, né, que levava ao Areópago. E ali ele ficou praticamente esquecido durante um bom tempo, mas dois anciãos passando por ali,
indo para o Areópago, viram em meio ao abandono aquele altar e resolveram levá-lo, né, até o Areópago e colocar junto aos demais deuses, porque eles lembraram da história que um dia um deus desconhecido tinha livrado o povo da morte. E assim então ele foi levado do lugar onde ele estava para não ficar esquecido até o Areópago, e lá no Areópago então o apóstolo Paulo o encontra e usa, né, este altar ao Deus desconhecido para anunciar o verdadeiro Deus, o Deus conhecido. Muito bem, o que eu quero dizer com isso? Por que nós falamos sobre isso? É somente a título de curiosidade, é só a título de história, para sabermos, né, da onde surgiu esse altar ao Deus desconhecido e como Paulo agora usa este altar, como Paulo usa esse altar ao Deus desconhecido para anunciar o verdadeiro Deus. E aqui, meus queridos, é que nós vamos parar um pouco para pensar e para refletir. Nós vamos parar um pouco para olharmos para nós mesmos e de repente sem querer, nós vamos estar nos imaginando e nós vamos estar nos encaixando nessa vida de Atenas, nesse povo que vivia em Atenas. Veja só, esse povo, quando Paulo chega lá, ele, enquanto ele espera os seus companheiros de viagem, ele diz que, no versículo 16, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Meus queridos, nós estamos num tempo e vivemos um tempo onde eu creio que também a idolatria domina. Não só a nossa cidade, como domina o nosso estado e o nosso país, e eu creio que o mundo. A idolatria. O que é idolatria? Idolatria são falsos deuses. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no nosso coração e que, de alguma forma, ocupa o lugar de Deus. Necessariamente não precisam ser falsos deuses. No nosso tempo, na nossa época, no nosso dia a dia, é comum nós colocarmos coisas no nosso coração para ocuparem o lugar de Deus. Necessariamente não precisa ser falsos deuses. Muitas vezes colocamos bens materiais, colocamos o dinheiro, colocamos pessoas, colocamos tantas coisas dentro do nosso coração que acabamos idolatrando e isso ocupa o lugar de Deus. Ou seja, quando em meu coração existe algo acima de Deus, eu estou sendo idólatra, eu estou idolatrando. Porque a palavra de Deus diz que eu preciso buscar em primeiro lugar a Deus. Deus precisa ser o primeiro no meu coração. Deus precisa ter prioridade na minha vida. Quando Ele não tiver, aquilo que tem a prioridade na minha vida e no meu coração é aquilo que eu estou idolatrando, pois estou colocando acima de Deus. Então, queridos, nós temos que entender que no nosso tempo nós também estamos praticamente, não mudou muita coisa desde o tempo do apóstolo Paulo. Nós ainda estamos vivendo num tempo, numa época bastante idólatra. E aqui, então, temos muitos discursos também, temos anunciado e pregado o Evangelho, como o apóstolo Paulo fez aqui, tem feito, e isso estamos fazendo, anunciando e pregando as boas novas de salvação, e também tem aqueles que se levantam e aqueles que querem ouvir, aqueles que querem saber mais, como também tem aqueles que, na verdade, endurecem o coração e não querem saber de mais nada, não querem ouvir mais sobre o assunto, sobre o plano de salvação, sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. E aqui eu quero falar rapidamente sobre a diferença, porque nós muitas vezes pensamos que somos salvos e o céu nos aguarda. Muito bem, que bom que todos fôssemos salvos e que o céu nos aguardasse e assim para sempre estaríamos com o Senhor. Mas eu quero falar rapidinho sobre a diferença entre o religioso e o salvo. Aqui nós podemos ver, e o apóstolo Paulo, ele fala isso quando ele entra no Areópago, ele começa o seu diálogo com aqueles homens, ele começa dizendo: senhores atenienses,
em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. E nós temos visto no nosso tempo pessoas acentuadamente religiosas. Nós temos visto pessoas que realmente se dizem religiosas, mas que na verdade ainda têm um grande vazio dentro do seu coração. Pessoas que adoram vários deuses, pessoas que buscam refúgio em diversas situações, de diversas formas, em diversos lugares, e aonde há uma esperança, onde há uma luz, onde ouve-se um ruído de esperança para uma situação adversa, para lá vão, para lá correm, para lá se dirigem em busca da solução dos seus problemas, da solução das suas dificuldades, para terem uma vida melhor, uma vida tranquila, uma vida mansa, paz, uma vida de paz no coração, mas na verdade esta busca toda é em vão. Essa correria é em vão. Porque pessoas são somente religiosas. As pessoas não conseguem entender que a religiosidade, ela não salva. A pessoa religiosa, por demais, ela não conhece a salvação. Ela não conhece o Deus verdadeiro, porque aqui nós podemos ver que de fato o apóstolo Paulo, quando ele começa essa conversa com esse povo de Atenas, no Areópago, ele diz, ele abre o verbo, ele solta o verbo falando a respeito da religiosidade. Eu tenho visto aqui pessoas muito religiosas, porque por onde eu olho eu tenho visto altares. E por que se faz altares? Para adorar. Mas na verdade, esse povo com medo de deixar um Deus sem adoração, tanto é que, como eu disse no início, eles tinham o altar ao Deus desconhecido. Por via das dúvidas, vamos adorar também este. Vamos adorar este que nós não sabemos o nome, vamos adorar este que nós também não identificamos, mas vamos adorar por via das dúvidas. Então eles queriam adorar todos os deuses, a religião que eles traziam no coração era uma religião de uma falsa adoração, de uma falsa, de uma procura falsa a algo que eles ainda não tinham conhecido verdadeiramente, que era o Deus Jesus Cristo que agora Paulo apresenta. E existe uma diferença entre o religioso e o salvo. A primeira delas que eu vou falar aqui é que o religioso ele vive à procura de algo para preencher um vazio que tem no seu coração, enquanto o salvo tem o seu coração preenchido por Jesus Cristo. Essa é a primeira diferença que eu vejo entre um religioso e um salvo. O religioso ele tenta de várias formas, de várias maneiras, preencher um vazio que existe no seu coração. E todos nós temos um vazio dentro do nosso coração. Todos nós sentimos este vazio dentro do nosso coração. E muitas vezes tentamos preencher este vazio de várias formas. Muitas pessoas que ainda não conhecem o Deus verdadeiro, que ainda adoram um altar descrito ao Deus desconhecido, aqueles que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, essas pessoas ainda têm um vazio dentro do seu coração e para preencher este vazio vão acumulando altares, vão buscando altares, vão trazendo altares e vão, de repente, este altar do dinheiro vai preencher este vazio e quando se dão por conta não preenche. De repente vamos atrás de um outro altar, ainda sinto este vazio, vamos atrás de um trabalho, e aí dedicam toda a sua vida no trabalho, e aí quando se dão por conta também este altar não preencheu o seu coração, então vamos em busca de outro altar, e assim muitas vezes as pessoas acabam se envolvendo com droga, acabam se envolvendo com prostituição, acabam se envolvendo com o álcool, por quê? Porque existe um vazio dentro do coração do ser humano que precisa ser preenchido, e este vazio então eles tentam preencher, eles tentam de várias formas, com vários altares, preencher este vazio, e na verdade não é possível, porque somente Jesus Cristo pode preencher este vazio.
Somente Jesus Cristo tem o formato deste vazio. Eu sempre digo assim, o nosso coração é como se fosse um quebra-cabeça montado onde falta uma peça. Existe um vazio dentro do nosso coração do formato de um quebra-cabeça, de uma peça faltante desse quebra-cabeça, e que o homem tenta preencher com várias peças, mas nenhuma delas se encaixa perfeitamente naquele lugar, a não ser Jesus Cristo. Quando nós encontramos, quando nós deixamos o Senhor Jesus entrar na nossa vida, entrar no nosso coração, esse quebra-cabeça fica montado por completo. O nosso coração fica completamente, perfeitamente montado, e a peça faltante então é encaixada no nosso coração, e nós temos então esse vazio preenchido, e nós podemos então sim adorar não mais a um Deus desconhecido, não mais alguém que não conhecemos, mas agora alguém que faz parte da nossa vida. Amém? Somente Jesus Cristo pode preencher esse vazio. Somente Jesus Cristo pode fazer com que eu e você tenhamos esse sentimento de paz, esse sentimento de tranquilidade, esse sentimento onde nós realmente podemos descansar. Não importa a circunstância, não importa o momento, não importa a dificuldade, não importa a aflição, um sentimento de paz e de tranquilidade que nos leva a descansar no Senhor. Porque é exatamente isso que o salmista nos diz e nos ensina nos seus salmos, principalmente no Salmo 37, quando ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu caminho, espera, descansa no Senhor. O salmista no Salmo 37, ele nos dá várias palavras ali de entrega, de descanso, de espera, de confiança, porque ele sabia que Deus havia preenchido o vazio no seu coração e que agora ele podia crer e esperar e descansar e confiar em Deus. E é isso que nós sentimos quando nós de fato conhecemos verdadeiramente a Jesus Cristo. É isso que nós sentimos quando de fato nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14 dizem: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Selados. O selo do Espírito Santo é o preenchimento, é a pecinha do quebra-cabeça que faltava no nosso coração. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, quando o Espírito Santo nos convence de que somos pecadores, que somos idólatras, que temos colocado outras coisas no lugar de Deus na nossa vida para preencher este vazio e para nos dar paz, quando o Espírito Santo nos convence disso, e quando nós entendemos que realmente só Jesus Cristo pode preencher este vazio, nós então somos selados, conforme diz Efésios, com o Espírito Santo da promessa. Esse selo, essa marca, ela é exatamente como eu digo sempre, a pecinha do quebra-cabeça que falta no nosso coração. É o selo do Espírito Santo. Quando nós somos selados com o Espírito Santo, quando nós cremos no Senhor Jesus Cristo, quando nós entregamos a nossa vida a Ele, nós temos paz, nós recebemos paz, nós podemos viver em paz em meio a qualquer dificuldade. Segunda verdade que eu vejo aqui é que da diferença do religioso e do salvo, a segunda que eu quero falar, é que o religioso tem medo da morte, enquanto o salvo anseia por estar com o seu Deus. Essa é uma segunda verdade, é um segundo ponto sobre a diferença de um religioso e de um salvo. Porque as pessoas religiosas, e aqui nós podemos ver o povo de Atenas, e ele foi denominado por Paulo como acentuadamente religioso. Eles tinham muito medo da morte. Eles, há 600 anos antes, eles tinham medo da morte. Morte que assolava Atenas e que matava e matou muitas pessoas em Atenas. Tanto é que eles mandaram chamar um homem de Creta para vir
tentar trazer uma solução para Atenas, e creio que este homem foi enviado por Deus, porque quando ele fala sobre as ovelhas, sobre o sacrifício daquelas ovelhas, sobre o altar sobre o qual aquelas ovelhas deveriam ser sacrificadas para parar com a mortandade de Atenas, eu creio que ele foi enviado por Deus. Isso não está registrado na Bíblia, mas é história secular, e por ele ter sido enviado por Deus, eu creio também que tudo isso tem uma simbologia. Não vou entrar hoje nesses detalhes, não temos tempo para isso, mas eu creio que já há 600 anos antes, através daqueles altares, através daquelas ovelhas sacrificadas sobre aqueles altares, Deus já estava de alguma forma pré-anunciando Cristo para eles, mas eles ainda não entendiam, eles não conseguiram ver, não conseguiram entender, até que o apóstolo Paulo foi e lhes explicou o que de fato significava este altar ao Deus desconhecido. E aqui podemos ver que eles tinham, e este altar foi criado por causa do medo da morte. Este altar ao Deus desconhecido surgiu porque o povo tinha medo da morte. Ele era acentuadamente religioso, ele tinha inúmeros deuses, era acentuadamente idólatra, mas ainda assim tinha medo da morte. E isto é algo, meus queridos, que nós somente vamos entender quando o nosso coração estiver de fato preenchido com o Espírito Santo de Deus e a nossa vida estiver de fato entregue nas mãos do Senhor. Porque o ser humano, ele é um ser vivo, ele é um ser que se relaciona, ele é um ser que quer viver. Mas nós esquecemos, meus queridos, que a Bíblia nos diz, nos ensina que nós somos nesta terra peregrinos. Nós andamos por aqui, nós passamos um tempo aqui nessa terra como peregrinos. Nós aqui passamos, segundo a determinação de Deus, alguns passam meses, alguns passam anos, outros menos, outros mais, mas a Bíblia diz que quando muito 70, 80, o que passa disso é canseira, é enfado. Então, vamos supor 80, 90 anos aí, a nossa a perspectiva de vida tem aumentado nesses últimos tempos, né? Devido à medicina, à indústria farmacêutica, tudo tem evoluído, a ciência tem estudado e pesquisado a respeito das doenças e tem se descoberto vacinas. Estamos ainda à procura, né, da vacina para o Covid-19, mas eu creio que surgirá, se for da vontade de Deus e no tempo de Deus, porque tudo está relacionado ao tempo e ao propósito de Deus. E assim, a Bíblia diz que nós chegaremos a 80 e 90 anos no máximo, e o que passar disso é canseira, é enfado. E o ser humano, quando chega nessa idade, ou muito antes ainda, ele ainda tem medo da morte. Não quer morrer, não quer deixar este mundo, não quer deixar este corpo. E a Bíblia diz que este corpo que veio do pó volta para o pó, e o espírito, o nosso espírito, volta para Deus. Mas ele somente permanece com Deus se nós tivermos entendido o plano de salvação. Todos vão voltar para Deus, mas alguns vão permanecer com Ele e outros não. Outros vão parar no lago de fogo, que a Bíblia chama de inferno. E por isso que muitas vezes nós temos medo da morte, porque nós não temos certeza para onde vamos. Nós não temos certeza onde vamos parar depois deste mundo. E por isso que tantas pessoas têm medo da morte. E neste tempo atual, hoje, eu tenho visto muitas pessoas com muito medo de morrer, muito medo de adoecer e morrer. Mas, meus queridos, se nós estamos salvos em Cristo, se a minha vida está entregue a Cristo, eu tenho a plena certeza, a plena convicção de que eu não sou deste mundo e vou partir deste mundo quando Deus quiser. E nada vai acontecer comigo fora do plano, da vontade e da direção de Deus. Então, eu não devo ter medo da morte. Eu não devo ter medo de morrer, porque uma vez salvo em Cristo, uma vez entregue a Cristo, nas mãos de Cristo, Ele cuidando de mim, Ele estando em mim, eu já com o meu vazio interior preenchido, eu tenho paz, e essa paz me livra e tira de mim o medo da morte.
Essa é uma diferença entre um religioso e um salvo. O religioso não consegue ter esse sentimento de paz. O religioso não consegue descansar. Ele não consegue muitas vezes dormir em tempos de aflição como estamos passando hoje. Onde se fala em morte o tempo todo, onde a notícia, ligamos a televisão, abrimos a internet e ali está a notícia de quantas pessoas morreram hoje, quantas pessoas adoeceram hoje, quantas pessoas morreram hoje, esta semana, na nossa cidade, no nosso estado, no mundo. As notícias que nós ouvimos o tempo todo são notícias de morte, pessoas que morreram, pessoas que estão morrendo. Mas se eu estou com Cristo, eu não sofro deste medo. Eu não tenho medo da morte. Eu não preciso temer a morte, porque eu sei que nada acontecerá fora do tempo de Deus. Nada acontecerá fora dos propósitos de Deus. Nada acontecerá. O que eu preciso sim é tomar os meus cuidados, ter a minha prevenção, fazer tudo como é o certo que se faça, dentro da recomendação que eu recebo, da orientação que eu recebo diante das instituições legais, porque a Bíblia também diz que nós devemos obedecer todas as leis, e temos que obedecer, porque é bíblico. Nós temos que respeitar os nossos governantes, porque é bíblico. Nós temos que orar por eles, independente da situação. Nós temos que orar pelos que nos governam. Nós temos que interceder pelos que nos governam, pelos reis, pelos que estão investidos de autoridade. Hoje não temos mais reis, mas temos governantes. E nós temos que orar por eles, sabendo que tudo tem um propósito. Aquele que governa está lá porque Deus colocou com um propósito. Aquele que tem medo da morte, ele precisa entender que ainda, de alguma forma, o seu coração tem um vazio que ainda não foi preenchido. Porque quando eu temo a morte, eu ainda sou religioso. Mas quando eu não temo mais a morte, quando eu não tenho mais medo da morte, eu consigo ter uma compreensão, um entendimento de que Jesus Cristo realmente fez e está fazendo morada no meu coração, me selou com o Espírito Santo da promessa, e no dia da redenção, no dia da minha morte ou no dia do arrebatamento, o que acontecer primeiro, eu estarei com o Senhor para sempre. Isso nós temos que entender, isso nós temos que compreender. Aqui eu quero citar Filipenses capítulo 1, versículo 21 e 22, que diz assim: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ou seja, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, conforme diz o apóstolo Paulo aos Filipenses. Mas se a minha vida, se o meu viver ainda traz algum fruto, se ainda as minhas palavras, a minha pregação pode trazer algum fruto, eu posso ser ainda um instrumento de Deus através do Espírito Santo na vida de alguém, então eu também não sei o que hei de escolher. Porque preferiria estar com o Senhor, mas ainda estou aqui trabalhando para o Senhor. Ainda estou aqui anunciando o Evangelho de salvação para todo aquele que crê. Então também não sei o que hei de escolher. Eu tenho esta dúvida também como o apóstolo Paulo. Porque se eu ainda posso pregar, se eu ainda posso anunciar salvação, eu quero anunciar esta salvação, eu quero pregar esta salvação, eu quero anunciar o caminho que leva e conduz à vida eterna. Mas eu sei que o morrer é lucro. Mas enquanto eu estou aqui, eu quero fazer, eu quero pregar, eu quero trazer frutos, frutificar no reino e na obra do Senhor. Existe essa diferença também entre o religioso e o salvo. Porque hoje em dia nós temos visto muitas pessoas com medo da morte. E eu quero te desafiar, eu quero te convidar, você que ouve essa mensagem, a não ter medo da morte. Entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua vida a Jesus Cristo. Entrega a tua vida nas mãos de Deus. Certamente o Espírito Santo preencherá este vazio que há dentro do teu coração e fará com que você também não tema mais a morte, mas que
como o apóstolo Paulo, possa anunciar essas boas novas de salvação, anunciar este evangelho, anunciar essas palavras e levar outras pessoas que ainda são pessoas religiosas, que não conseguem preencher este vazio com nada, levar a estas pessoas a mensagem de que Jesus Cristo é o único que pode preencher o vazio que temos no nosso coração. Amém? Aqui um terceiro ponto que eu quero falar rapidinho, sobre a diferença do religioso e do salvo, é que o religioso ele cumpre rituais, enquanto o salvo tem uma vida de adoração. Aqui, os atenienses, eles eram religiosos, o apóstolo Paulo fala isso, eles cumpriam os seus rituais, eles tinham eles iam ao Areópago, eles ofereciam sacrifícios, eles adoravam diante daqueles altares num ritualismo. Isso se tornou um ritual para eles. Mas para aqueles que são salvos em Cristo, para aqueles que já entenderam o plano de salvação, para aqueles que já tiveram esse vazio do coração preenchido, para aqueles que já não temem mais a morte, agora a nossa vida é uma vida de adoração. Nós não temos momentos, nós temos uma vida dedicada a Deus. Nós nos reunimos para adorar. Nós temos sim reuniões de adoração, mas a nossa vida não se resume a isso. A nossa vida, a vida de um salvo não se resume a um templo. A vida de um salvo não se limita a 4 paredes. A vida de um salvo não está ligada a uma reunião formal. Não, é uma vida de adoração. A reunião formal faz parte, o culto faz parte, a comunhão faz parte, a celebração faz parte, mas não é o centro. São consequências, são momentos que fazem parte de um todo, mas o nosso todo é a adoração que temos para com Deus 24 horas por dia. Esse é o nosso todo. Então, quando falta, como a gente teve por falta os momentos de culto, ainda temos muito limitado o nosso culto, quando nos falta este momento de culto, uma pessoa que realmente é salva em Cristo, ela consegue ter a sua vida de adoração fora das 4 paredes. Mas uma pessoa religiosa não. Ela não consegue adorar na sua casa, ela não consegue ler a Bíblia em casa, ela não consegue orar em casa, ela não consegue ter comunhão com Deus em casa, porque a sua religiosidade é atrás e precisa com que ela esteja presente num lugar. Então nós temos que entender que não é o lugar, mas somos nós. Não é o lugar que faz a diferença, mas somos nós que temos que fazer a diferença. Se nós ainda temos essa dúvida no nosso coração, esse sentimento no nosso coração, eu ainda tenho um vazio porque eu não consigo ir na igreja. Meu querido, não é a igreja que vai preencher este vazio, é Jesus Cristo. E se você entregou a sua vida a Jesus Cristo, de fato, você é igreja onde você está. E você vive para adorar a Deus aonde você está. Eu não estou dizendo aqui, vejam bem, eu não estou dizendo aqui que não precisamos nos reunir. Não é isso. Eu só estou dizendo que a reunião pública, ela é um complemento de uma vida de adoração. Então, eu também não consigo ter uma vida de oração, eu não consigo ter uma vida de comunhão, eu não consigo exercer a minha salvação isoladamente. Eu preciso de uma reunião pública, eu preciso de uma celebração, eu preciso da comunhão dos meus irmãos, mas isso não é o fundamental, não é o essencial. O essencial é a minha vida entregue nas mãos de Deus. E como consequência, uma reunião pública de adoração. Mas não é só na reunião pública que eu adoro, é durante o meu dia, é durante a minha vida, é durante o tempo em que eu estou acordado, respirando, é o tempo em que eu adoro a Deus. E a reunião pública é uma consequência. Então, queridos, que nós possamos entender isso também. E para encerrar, para concluir, eu quero falar que o religioso, então, não conhece o seu Salvador, o seu verdadeiro Salvador,
como o povo de Atenas ainda não conhecia o Deus verdadeiro, o religioso ele não conhece o seu verdadeiro Salvador, enquanto o salvo pertence a Jesus Cristo. Nós já conhecemos e entregamos a nossa vida a Ele. O apóstolo Paulo diz: já não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Que nós possamos ter esse entendimento, esta compreensão. Depois eu não li o texto, mas na sequência aqui o apóstolo Paulo começa a anunciar, ele começa a falar a respeito de Deus e a respeito de Jesus Cristo para todos aqueles que o ouvem no Areópago. E a Bíblia diz que Dionísio era o Areopagita, aquele que cuidava do Areópago, se converte com a sua mulher e com a sua família, e outras pessoas se converteram ali. Porque ouviram a respeito do verdadeiro Deus. Ouviram a respeito do Deus que até então era desconhecido. Até então era adorado, mas desconhecido. Agora não, agora ele se torna conhecido, porque o apóstolo Paulo fala para eles, o apóstolo Paulo diz para eles quem de fato era este Deus desconhecido. E eu quero dizer para você, encerrando essa mensagem, que se até hoje você também tem adorado deuses que você não conhece, se até hoje você tem, de repente, sido uma pessoa demasiadamente religiosa, acentuadamente religiosa, como o apóstolo Paulo diz, para os cretenses, os atenienses aqui no Areópago, eu quero te dizer que existe uma pessoa chamada Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar, que entregou a sua vida na cruz do Calvário, para que eu e você tivéssemos o perdão dos nossos pecados, tivéssemos uma reconciliação com Deus, tivéssemos paz com Deus, tivéssemos o nosso vazio, aquele vazio imenso que sentimos no nosso coração preenchido. E agora, não mais com medo da morte, mas sim com uma vida de adoração a Ele. Vivemos para adorar a Deus, não importa o momento, não importa a circunstância, não importa o que esteja acontecendo, vivemos para adorar a Deus. E agora nós de fato conhecemos o verdadeiro Deus. Agora de fato nós conhecemos realmente quem é o nosso Salvador. Enquanto o religioso está em busca de um Salvador, nós conhecemos de fato quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém, meus queridos? Que nós possamos refletir sobre este texto, deixar o Espírito Santo trabalhar no nosso coração a respeito dessa palavra, que venhamos a orar a respeito dessa palavra para aquele que não compreendeu, aquele que não entendeu muito bem o que isso tudo quer dizer. Ore, fale com Deus, diga: Senhor, me revela essa mensagem, me revela esse Deus verdadeiro, porque eu até agora tenho adorado deuses desconhecidos. Até agora eu tenho adorado falsos deuses. Deuses que eu realmente achava que conhecia, mas não conheço. Eu quero adorar este Deus, eu quero adorar esse Deus que preenche esse vazio. Eu quero adorar esse Deus que tira este medo que eu tenho da morte. Eu quero adorar esse Deus que, na verdade, não depende de momento, de circunstância ou de lugar, mas durante toda a minha vida, eu quero adorar a esse Deus que me traz paz, alegria e salvação. Se você quer adorar esse Deus, feche os teus olhos onde você está e nós vamos estar orando. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós somos gratos, Senhor, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Gratos, Senhor, porque podemos Te adorar, Te louvar, glorificar o Teu nome. Gratos, meu Deus, porque nós temos este entendimento de que não somos mais pessoas religiosas, mas pessoas salvas em Cristo Jesus. Muito obrigado, meu Deus, porque Tu preencheste o vazio, Senhor, do meu coração. E Tu estás preenchendo o vazio do coração de cada um que está neste momento orando e buscando em Ti. Buscando, Senhor, a Tua presença. Vá com o Teu Espírito Santo e preenche os corações, Pai. Traz paz aos corações. Tira, Senhor, todo medo, toda angústia, toda aflição, o medo da morte, Senhor. Tira destes corações e enche com a Tua paz. A paz que excede todo o entendimento. Enche com a Tua paz, Senhor.
para que possamos ter uma vida de adoração, Pai, para que não venhamos, Senhor, a depender de lugares, a depender de circunstâncias e de momentos, mas que a nossa vida seja uma vida de adoração a Ti, e que nós possamos, sim, nos reunir em comunhão com os nossos irmãos, no tempo certo, na medida certa, na proporção certa, para podermos juntos Te adorar, glorificar o Teu nome e assim Te cultuar, porque só Tu és digno de receber o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Muito obrigado, Senhor, porque nós conhecemos sim quem é o nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. E assim eu Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo ministre em cada coração, para aqueles que ainda não Te conhecem, possam Te conhecer, para aqueles que ainda não se entregaram a Ti, possam se entregar e confiar e receber de Ti, Senhor, essa esperança, essa paz que excede todo entendimento, de que, Senhor, teremos uma eternidade contigo, Pai. Se assim, Teu Espírito Santo estiver selando o nosso coração e preenchendo este vazio que sentimos. Assim nós oramos, entregamos as nossas vidas nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, meus queridos, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor, que esta palavra possa ter falado contigo, ministrado contigo, e lembre-se, não temos mais altares a deuses desconhecidos, porque hoje conhecemos o verdadeiro Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe a todos, fiquem na paz, em nome do Senhor Jesus. Amém.